No nosso Discutindo Educação de hoje, vamos falar um pouco sobre as reformas curriculares pelas quais o Brasil passou a partir da década de 1990. Reformas essas que não estão dissociadas de um movimento internacional. Para entender um pouco isso, é importante posicionar que a partir da década de 1990, em escala internacional, a gente assiste à emergência de um novo paradigma econômico. A chamada globalização da economia passa a ser a palavra da moda. E o sistema produtivo internacional ele muda toda a sua lógica. E nesse sentido, o antigo modelo de produção fordista, que impulsionou toda a economia mundial até então e que influenciou a educação, baseado na memorização, na repetição, na especialização de tarefas, ele passa a ser colocado de lado. E nesse sentido entra o modelo de produção flexível, que passa a entender então que o novo cidadão do século XXI tem que ter aptidão para lidar com novas circunstâncias e problemas novos que passam a acontecer. Dessa forma, todos os sistemas educacionais das chamadas economias ocidentais passam a sofrer reformas curriculares que visam alinhar exatamente a educação a esse modelo economicista. O Brasil, então, tem como recorte, nos anos 90, a publicação da LDB de 1996, que vai, então, alinhar o nosso sistema educacional a essas diretrizes internacionais. A palavra da moda que vai passar a ser descrita nos documentos oficiais que virão posterior à LDB, como as resoluções da educação básica, vão frisar muito a questão da organização da escola dentro de habilidades e competências. Então, a flexibilização do ensino, uma nova lógica organizativa, um sistema educacional mais amplo e flexível passa a ser organizado em todo o território nacional. Então, a gente vai assistir dos anos 90 para cá uma contínua reforma no sistema educacional brasileiro, que vai atingir todas as unidades da federação. Então, nesse sentido, diretrizes são publicadas que vão sinalizar a partir daí um novo percurso formativo, um novo sistema de avaliação. E a gente vai perceber que gradativamente novas lógicas educacionais passarão a ser incorporadas no cotidiano das escolas, como a questão das habilidades e competências, a questão da interdisciplinaridade, a questão de trabalhar com as diversidades, a questão de entender a educação como um processo, que cada indivíduo tem o seu tempo para aprender. E isso tudo nos faz questionar a que ponto a educação evoluiu, ela melhorou, e a que ponto ela não evoluiu e não melhorou. E a gente pode então perceber que essas contínuas reformas todas carregaram, desde a década de 90, o discurso da qualidade da educação, como forma que os governos, institutos de pesquisa, a população em geral, sempre coloca programas de governo que visam a melhoria da educação no território nacional. E aí a gente começa a perceber que, de fato, ao longo desses mais de 20 anos em que a LDB foi promulgada, nós fomos percebendo gradativamente uma flexibilização do processo educacional, que vai flexibilizar tanto a lógica de planejamento, a lógica da significação dos conteúdos. E aí nós vamos ver surgir várias teorias pedagógicas que vão posicionar, por exemplo, a questão do processo de alfabetização, que vai ser agora visto como um processo e não como uma etapa final que tinha que ser concluída no primeiro ano. Vai também fazer reformas com vistas ao ensino médio, que vai ser sem dúvida a etapa mais mexida na história da educação brasileira e que até o momento ainda não conseguiu uma identidade própria, ou ela é vista como algo preparatório para o trabalho, ou ela é vista como algo preparatório para a universidade. E nessa lógica toda de transformações educacionais, nós vamos ver que os sistemas privados foram os que conseguiram incorporar essa retórica e continuaram a produzir, né, dentro dos seus sistemas, uma educação que prepara e que produz resultados mais eficientes, se nós formos olhar pela lógica da inserção desses indivíduos dentro do mercado de trabalho. Já os sistemas públicos, ao longo dessas reformas todas,
foram se perdendo em função de muitas confusões teóricas e basicamente de bandeiras ideológicas. Quando nós assistimos governos ora de centro-direita, governos ora de esquerda, que rivalizavam-se ao longo desses períodos em muitos lugares desse país. Falo em específico aqui no Rio Grande do Sul, onde desde os anos 90 nós nunca tivemos uma sequência de um governo e cada nova gestão que se iniciava acabava colocando por terra os projetos e as reformas do outro. Então, em síntese, a gente pode dizer que no Rio Grande do Sul a busca pela qualidade tem sido muito mais um discurso do que uma realidade, né? E todo esse aparato, todas essas reformas e essas legislações que hoje dizem para a escola e para o professor: faça tudo o que for necessário, desde que a qualidade seja garantida. Até hoje a gente não vê um resultado que diga, de fato, o estudante hoje sai bem preparado. Aí quando a gente olha lá no funil da educação, a gente vê estudantes que saem sem saber ler e escrever direito, sem saber fazer um parágrafo com coerência, sem dominar as operações matemáticas básicas. E aí muito disso se perde nesses discursos pedagógicos que a cada 4 anos se revezam aqui no nosso estado e que acabam sepultando a proposta anterior. Então não houve um processo contínuo, mas uma descontinuidade em várias políticas que aqui foram colocadas desde a década de 90. E isso é parte de um estudo que eu faço hoje na minha tese de doutorado, onde eu discuto os sentidos de qualidade na educação nesse período entre 1990 e 2014 no Rio Grande do Sul. Mas esse é um outro tema que eu quero abordar numa próxima conversa com vocês. Então o que eu quero que fique claro, e para a gente finalizar, para não ficar longo demais, é que sofremos contínuas reformas educacionais pautadas em ditames internacionais que procuraram exatamente alinhar o processo educacional e os sistemas de ensino do Brasil a essa lógica internacional. E que, com certeza, muitas transformações ocorreram, mas a gente vai observar que o que sai lá na ponta, né, dessa qualidade esperada é muito aquém daquilo que a sociedade de fato espera em relação à educação brasileira. Obrigado pela atenção, até o próximo